Olá! Vamos conversar sobre o que marcou a nossa semana para além da análise aplicada do comportamento? E aí, quem Bora começa? lá. Essa semana que a gente passou foi carnaval, né? Festas, curtição, é maravilhoso. Eu, particularmente, não fui para bloquinho, mas usei esse tempo para preparar conteúdo para o Instagram. Então, acho que algumas coisas que ficaram de ensinamentos para essa semana foi sobre a pausa, o respirar. Acho que não se cobrar tanto. Eu tenho percebido uma mudança na minha postura nessas últimas semanas que antes eu tinha muito costume de me cobrar de estar produzindo alguma coisa. Eu preciso estar fazendo alguma coisa. Eu acho que essa foi a primeira semana que eu consegui ficar sem fazer muitas coisas, no sentido de produção, mas fazendo outras, igual assistindo alguns vídeos no YouTube, estando com os meus gatos, reorganizando a casa. Eu reorganizei vários cômodos aqui da minha casa sem culpa e sem me cobrar tanto. A gente falou nos últimos vídeos sobre prática de exercício físico, né? Eu tinha falado que eu coloquei uma meta, né, de 4 vezes na semana. E uma coisa que eu achei bem interessante foi que as últimas 2 semanas eu consegui ir exatamente os 4 dias. Antes eu estava conseguindo ir mais. E um movimento que eu notei que estava acontecendo que eu achei legal foi que eu estava indo para academia porque isso é importante para mim e não porque é uma pressão, aí eu tenho que cumprir essa meta. E notei também que, caraca, tá tudo bem. E só, entre muitas aspas, os 4 dias. Não é um problema, não é um problema passar disso, né? Ou só, entre aspas, ficar na meta, né? Então, acho que algumas reflexões, né, justamente dessa semana foi sobre valores e autocuidado, né, como um valor importante que precisa estar na nossa vida e na nossa prática. É isso. Que lindo, Lucas, que a gente possa pausar sem culpa. E olha, a tua estante tá linda, viu? Ai, gente, eu ia compartilhar uma coisa, agora eu tô até na dúvida. Eu vou falar do que eu ia falar, mas eu vou só mostrar um spoiler, tá? Essa semana eu resolvi reler o livro da Natália Arcuri, Me Poupe. A Natália, ela definitivamente foi um divisor de água na minha vida financeira. Eu sempre fui muito organizada financeiramente. Desde os 12 anos de idade, eu já organizava finanças. Mas eu não tinha tido ainda educação sobre isso. Então, a Natália, ela me possibilitou ter acesso a conhecimento de algo que eu já buscava. Então, uniu ali de uma forma muito linda. E eu digo muito que eu acho que o psicólogo, principalmente quando a gente trabalha muito como autônomo, né? Ou como desenvolvendo empreendimento, só que a gente não tem educação de como fazer isso. E esse é um livro que vai do autônomo ao CLT, entendeu? Como eu faço para conseguir organizar minhas finanças, né? Às vezes o pessoal, às vezes eu escuto falando, ai, mas é porque eu tô mal esse mês, porque foi julho, foi dezembro e teve férias. Aí eu faço que nem a Natália Arcuri hoje em dia. E você não sabia que existia férias nesse período? Ficou sabendo do Natal hoje? O Natal chegou agora que você ficou sabendo que existia Natal? Porque na medida em que eu sei que aquilo existe e que faz parte, que diminui o fluxo de clientes, eu preciso, ao longo do ano, fazer uma reserva de dinheiro para me organizar para esse momento, por exemplo. Então, o livro vai falar sobre todo esse universo e eu recomendo demais a leitura. E foi o que eu falei ontem, até numa postagem no Instagram, né, do doutora Marilu Cruz, que é boa parte dos problemas que as pessoas enfrentam no Brasil é financeiro, é de organização financeira, e isso causa um sofrimento muito grande emocional. Os nossos clientes têm que lidar com muitos processos, muitas vezes dívidas, muitos serviços, muitos profissionais. Então, eu acho que esse conhecimento também ajuda a gente, quanto psicólogo, a orientação ali com o cliente. Muito legal, Mari. Eu vou procurar o livro, fiquei interessada. Eu acho que todo mundo precisa, é aquele livro que todo mundo precisa ler. Eu queria trazer também para vocês hoje um livro também que eu li. Eu estou participando de um clube de livro muito legal e a gente está lendo um livro escrito por mulheres de cada país. A gente quer dar a volta ao mundo desse jeito.
E acho essa ideia muito legal, porque eu não conhecia essa autora, ela é nicaragüense, tá, da Nicarágua, e eu nunca ia escolher. Eu acho que é um livro que eu não ia pegar vendo, né, na livraria e tudo isso. Então, eu acho a ideia do clube de livro muito legal, porque a gente acaba lendo leituras que a gente sozinho não ia ler. E tem toda aquela discussão também que faz a leitura muito mais rica. Mas o que esse livro assim maravilhoso, eu indico muito para vocês. Mas eu acho que o que eu queria dividir com vocês aqui é que ela planeja, né? Ela traz no livro um mundo que é de mulheres, né? Um mundo que ele é governado por mulheres. E para mim foi muito lindo imaginar, né, ter essa utopia, porque é uma utopia, né, pensar em um mundo onde o cuidado e o afeto eles são vistos em conta, né? Eles são igual de importantes que a racionalidade, que todas essas questões. Então, eu achei o livro assim maravilhoso para a gente ter essa esperança de que as coisas podem ser diferentes, né? Que a gente pode ter outro mundo, a gente pode ter outras formas de fazer o que geralmente a gente faz no automático, né? Então, questionar em que mundo que vivemos e como que esse mundo pode ser diferente. Então, eu amei esse livro. Muito bacana, muito legal, Camila. É, bom, eu vou compartilhar também um pouquinho do que marcou na minha semana, né? Eu estou num momento de transição importante e, né, agora essa transição está se concretizando, né? Então, algo importante e que está se materializando agora, e se finalizando agora, né? Mas o que eu queria trazer é sobre dois pontos específicos de um momento que foi bastante desafiador, né? E talvez seja legal para outras pessoas escutarem isso e lembrarem, porque eu acho que esse momento desafiador me fez lembrar ou me fez aprender duas coisas importantes, né? Eu acho que às vezes a gente esquece o quanto a gente é forte, né? O quanto a gente consegue dar conta de muita coisa que a gente acha que, putz, será que eu dou conta, né? Então, foi um momento legal para lembrar quantos desafios eu já vivi e que estava sendo mais um deles e que eu novamente estava conseguindo, né? Não significa que é fácil, mas significa que a gente é forte, a gente é mais forte do que a gente acha às vezes, né? E o outro é da importância da rede de apoio, né? Então, o quanto a gente não precisa ser a pessoa mais forte do mundo, né? E a gente pode lembrar que a gente pode pedir ajuda e que a gente tem muitas pessoas que gostam da gente, que têm carinho por nós e que vão ser compreensivas, vão dar suporte, né? E isso vai facilitar o nosso processo, né? E pedir ajuda também é algo que demonstra força, né? Então, acho que isso é muito bacana e foi algo assim que marcou não só minha semana, mas os últimos 3 meses. E acho que esse ficou o recado, assim. Então, seja na área profissional, seja na área pessoal, né? Lembrem-se o quanto vocês também são fortes, né? Acho que lembrar disso é importante e lembrar, vocês podem sempre pedir ajuda para a rede de apoio de vocês. Ai, que Que lindo, lindo. gente. Muito, muito mesmo, viu? E que seja um começo maravilhoso por aí, viu, Lucas? Ó, eu vou dar meu spoiler para a gente encerrar. Carnaval com muitas artes. Vai estar chegando na casa de vocês. Aguardem que tem muitas coisas rolando. Gente, semana incrível para todos nós, viu? Beijo.